Vamos tomar o Evangelho de ontem. O grande tema do dia de hoje: fazei o que ele vos disser. João capítulo 2. Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. A medida era 40 litros, então de 80 a 120 litros, vezes 6, e levaram. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: é costume servir primeiro vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos, eu fico muito impressionado com esse trecho do Evangelho. Primeiro, impressionado pelo fato em si. E segundo, impressionado por ter sido São João que o escreveu. Se tivesse sido São Mateus, São Marcos ou São Lucas, até que eu não me impressionaria tanto. Pois esses 3 evangelistas, eles tentaram contar os fatos, como São Lucas mesmo diz a Teófilo e a nós, que aconteceram com Jesus. E contando os fatos, narrando os acontecimentos, os testemunhos, levar as pessoas a também fazer uma experiência de Deus. Mas São João não. São João não se preocupa em contar fatos, tanto que de todos os milagres de Jesus, ele selecionou 7. Grandes milagres que Jesus fez, São João não conta. Por que será que ele contou este? Segundo lugar, por que contou dessa forma? Vejam bem, eu já disse isso aqui em outras oportunidades. São João escreveu o evangelho dele por volta do ano 90-95. Isso significa 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Esse homem ficou durante 60 anos escrevendo e reescrevendo, pensando, refletindo, rezando.
ele faz uma profunda reflexão teológica. Ele é o primeiro grande teólogo da Bíblia, ao lado de São Paulo. São João mais profundo que São Paulo ainda. Porque se São Paulo se preocupa em escrever para comunicar o Evangelho, São João se preocupa em escrever para que a gente faça um aprofundamento da experiência de Deus. Assim, numa linguagem da renovação carismática, como tem experiência de oração, podia ser os outros evangelhos. E tem o aprofundamento no Espírito, é o Evangelho de São João. Ele faz um aprofundamento. Mas ao mesmo tempo faz um aprofundamento numa linguagem simples demais, contando um fato que parece corriqueiro. Veja bem, a festa de casamento demorava uma semana, até para reproduzir o sentido bíblico belíssimo, que Deus levou 7 dias para criar o mundo, 6 dias, e no 7º Deus descansa. E como matrimônio, a união homem e mulher é para ser um retrato desse Deus que cria o universo e da aliança de Deus com a humanidade, o casamento também tinha essa duração. Portanto, era uma festa longa. Não é que todas as pessoas ficavam os 7 dias na festa. Inclusive o Evangelho dá a entender que Maria chegou antes. É possível que esse acontecimento tenha ocorrido na casa de um parente de Jesus. Nossa Senhora tinha muita liberdade dentro dessa casa. A ideia que o texto dá é que ela chegou antes, que diz bem claro: foi convidada Maria, mãe de Jesus. Também vieram Jesus e os seus discípulos. A ideia é que Maria veio antes. E além de vir antes, dá a ideia de que ela estava ajudando a organizar essa festa. Ou ela era muito enxerida. Um dos dois. Ou ela era parente e estava ajudando a organizar a festa, ou ela era de uma curiosidade medonha, que estava olhando o que estava faltando para depois sair contando para as visitas. Vocês sabem que quando faz festa é assim, não é? Se sobra comida, o povo fala. Se falta comida, o povo fala. O povo sempre sai falando. Graças a Deus, já pensou se saísse mudo? Né? Mas o pior é que sai falando bobagem. E também porque vem muito penetra na festa. Teve um sujeito que estava dando uma festa, de repente ele ficou impressionado. Falou: mas será que eu tenho tanto amigo assim? Aí ele foi conversar com o chefe dos garçons e falou: muito simples. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Foi lá, pegou o microfone. Por favor, os convidados da noiva fiquem do lado esquerdo. Os convidados do noivo do lado direito. Aí separou um grupo para lá, outro para cá, falou: vocês tudo podem ir embora, isso aqui é festa de batizado. Tem nada a ver com casamento. Então, fazer festa dá sempre problema. Ou Nossa Senhora estava ajudando a fazer a festa, ou ela enxerida. Você acha o quê? Os traços dela é de enxerida? Então ela estava ajudando. Se ela estava ajudando, é porque era de alguém que era parente dela. Aliás, esse era o costume dela. Quando São Lucas contou para ela, quer dizer, o anjo contou, São Lucas contou para nós, que a prima dela, a Isabel, que morava lá na Judéia, estava grávida. Maria só não falou minha Nossa Senhora, porque ela era a Nossa Senhora. Mas ela ficou apavorada. Ela falou: ah, bebê, coitada bebê, com 60 anos, a situação é séria. Imediatamente ela foi para a casa da Isabel e ficou lá trabalhando 3 meses de empregada doméstica. Maria é a serva. Quando ela falou para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, ela não fez poesia, não. Não é igual alguns que a gente conhece por aí, que diz: eu sou servo do Senhor, mas só quero receber que os outros me sirvam. Maria não.
Ela vai, ela trabalha de empregada doméstica, ela lava as fraldas lá, porque naquela época não tinha fralda descartável. As fraldas de João Batista, ela está servindo. É a mesma Maria que está aqui em Caná da Galileia. Até Caná. Caná é uma cidade muito pertinho de Nazaré. Então, eram cidades próximas. Possivelmente eram parentes. Quem sabe uma prima de Nossa Senhora, ou uma pessoa muito íntima dela. A amizade dessa festa é com a mãe do noivo, não é com o noivo, não é com Jesus, o filho da amiga da mãe do noivo ou da noiva. Foi muito bem. Jesus chegou. Parece que Jesus chegou no 4º dia da festa. Porque que era 3 dias depois. 3 dias depois é o 4. Jesus gosta de chegar no 4º dia. Quando ele chegou também, que Lázaro tinha morrido, ele chegou no 4º dia. Para o judeu, o 4º dia significa não tem mais conserto. A alma já separou do corpo. O 4º dia dessa festa significava que a festa ia ser um fiasco. Já não tinha vinho. A família, portanto, dona dessa festa, não era rica. Se fosse rica, não faltava vinho. Jesus chega, logo que ele chega, Nossa Senhora vem, chega perto dele, dá um beijo. Meu filho, eles não têm mais vinho. Jesus olha para ela meio petulante. Olha aí no texto mesmo. Mulher, você não é problema meu não. Nossa, só estranhou o jeito de falar. Vai, tá dando uma crise mesmo. Tá parecendo o Carlinho Brown no Rock in Rio? Que é isso? Minha hora ainda não chegou. Aí Nossa Senhora falou, não? Falou, não. Azar o seu. Quando você veio, minha hora também não tinha chegado. Por que você não esperou eu casar com seu pai? Por sua causa eu antecipei minha hora, não foi? Foi. Então, saiu dali, foi lá nos serventes. Vocês estão vendo aquele barbudinho lá? Fazei tudo o que ele vos disser. O que ele iria dizer? Nem Maria sabia. Tu já tinha acabado de dar um puxão na orelha dele? Ele estava tendo um acesso de petulância? E ela deve ter ficado rindo, olhando para ele aí, ó. Fala para ele, quero ver. Aí os serventes chegaram até Jesus. E Jesus deu uma ordem absurda. O que estava faltando? E o que Jesus mandou fazer? Pôr água. Água para lavar a mão para quê? Se estava faltando vinho, não ia ter comida. O vinho ali não é no sentido de embriaguez. O vinho ali é no sentido de alimento. É como café com leite e pão. Ou leite com farinha lá no Biguá, que nós comia cedo. Hoje em dia eles adaptaram melhor o leite com farinha, fazem sucrilho. É a mesma coisa. Quem inventou o sucrilho foi nós, lá em Minas, no nosso leite com farinha. Lá no Biguá. Então o vinho ali era para misturar no pão e comer. Aí Jesus dá uma ordem que é encher as talhas. Quantos empregados vocês acham que tinha naquela família? Tinha bastante? Se tivesse bastante, eles eram ricos. Se fosse rico, não faltava vinho. Então eles eram poucos. Mas era mais do que um. Porque está no plural. Se fosse só um, não ia falar no plural. Então devia ser 2, 3 ou 4. Vamos pegar bem otimista. 4. Enchei as talhas de água.
2 ou 3 medidas, vamos pegar que seja 3, daria 720 litros de água. Em 4 homens para encher 720 litros de água. Quantas viagens eles deram da casa até o poço? Qual é a distância? O padre Jonas disse que não sabe, eu também não sei. Mas no mínimo 800 metros. Porque era a distância mínima até o poço. Porque o poço era comunitário, não podia fazer casa perto, porque senão ia as fezes, a urina das pessoas e dos animais para o poço. Então o poço ficava num lugarzinho um pouquinho mais alto, lá tinha uma ladeirinha para subir. Imagine que a casa do dono da festa fosse a mais próxima do poço, 800 metros, ida e volta 1,5 km. Quantas viagens? Nós estamos falando da Palestina, aonde no calor, o sol, temperatura chega aí uns 40, 42, no deserto 47, 48. Quantas viagens eles deram? Pelo menos umas 8. Então eles andaram indo e voltando alguns quilômetros. 10, 12, 15, não sabemos. Carregando água. O que você acha que eles iam conversando pelo caminho? Nunca pensou nisso? Eu já. O que você acha que eles iam conversando? Será que eles foram muito calados? Eu imagino que eles devem ter arrumado uma vara comprida, pendurado uma lata ali no meio, de uns 20 litros, no ombro de um e do outro, e ia andando. Se fosse você, um deles, que assunto vocês iam conversando pelo caminho? Jesus se interessa por essas coisas. Quando ele se encontrou com os 2 discípulos de Emaús, a primeira coisa que ele perguntou é: o que vocês estavam falando aí na viagem? Jesus sempre se interessa por aquilo que a gente conversa na nossa viagem. Se fosse você, o que será que você estaria falando pelo caminho? Pensa. Obrigado, Jesus, eu te louvo, te agradeço. Glórias a ti, Senhor, aleluia, porque agora fui chamado para essa missão tão linda. Obrigado, Senhor. Jesus era um desconhecido. Ele nunca tinha feito milagre. Ele era um estranho, sujeito barbudinho com aquela túnica. Podia levantar suspeitas. Gente, e se o homem for doido? Está faltando vinho. Já pensou a hora que o patrão descobrir que está faltando vinho e nós estamos levando água? Parece a desfala de fumo de João Félix. João Félix lá no Biguá fazia desfala de fumo. No meio da desfala se oferecia quentão, café. Ele, como era muito pão duro, ele vinha com uma bandeja cheia de caneca d'água. Quem quer uma aguinha aí, oferecer uma aguinha? O que será que eles ficaram conversando no caminho? E na hora que o chefe descobrir que nós estamos enchendo isso aí de água. Bem, quando você começa a carregar água aqui no ombro, vai esfolando aqui. Esfola aqui, depois esfola aqui. Anda 1,5 km aí com... Ou vai sozinho. Enche uma lata aí daquela de 18 litros, que é as latas de banha. Faz uma arsta nela, de arame assim, pendura aqui e vai. E aí chacoalha, a água cai ali onde está esfolado. Aquele sol. E o que ele ia conversando pelo caminho? Talvez você iria reclamar. Por que eu? Por que ele não veio buscar água? Mas eles encheram até a boca. Isso é impressionante. Aí veio a segunda ordem absurda. Qual foi?
leve para ele. Vai, leva para o chefão lá. O chefe nervoso andando para lá para cá. E agora acabou o vinho. Essa é uma vergonha, esse homem, eu não descobri. Aí você é escolhido para levar água para ele. Imagina você com a canequinha na mão, ele bufando pelas ventas e você ali com a canequinha. Você quer tomar um golinho d'água? Eu imagino a cena, eu choro tanto da risada. O homem nervoso. Vai lá, conversa com ele. Imagina a pessoa mais nervosa que você já conheceu, talvez você mesmo. Aonde que você ia mandar ele enfiar aquela garrafa d'água? Na orelha do, né? Você levaria? Que hora que aconteceu o milagre? Jesus fez alguma oração? Quando terminou de encher a talha de água, Jesus foi lá, deu alguma bênção, alguma coisa? O texto não fala. O texto diz que quando terminou de encher de água, chegaram lá para Jesus e falou: Senhor, nós cabemos já o serviço. Já? Então agora leva uma caneca bem cheia lá para o chefão. Que hora que aconteceu o milagre? Ele pegou, Jesus mandou levar o quê? Chegou lá, era. O milagre aconteceu que hora? Na mão. Por isso que muitas vezes não acontece milagre na sua vida. Você fica lá de braço cruzado ou levantado: ô Senhor, faz um milagre, Senhor. Canta, aleluia, Senhor, milagre, Senhor, milagre, Senhor. E o Senhor está dizendo: vai carregar água. Leva água. Mas nós estamos lá. Com esse espírito de líder. O milagre aconteceu na mão dos serventes. Não foi nem na mão de Maria. Olha que mulher fabulosa. Se nós queremos viver esse novo milênio, e como não vamos conseguir viver o milênio inteiro, vamos tentar pelo menos viver já esse primeiro ano do milênio. Do jeito de Maria, o jeito dela é fabuloso. O jeito de Maria é estar atenta às necessidades. Ela está atenta, ela está olhando. O que será que está faltando naquela casa e naquela? Claro, casa que convida Maria. Se na sua casa não tem espaço para Maria, meu filho, eu sinto muito. Vai faltar vinho e não vai ter nem quem peça para Jesus. Se na sua casa tem espaço para uma porção de outras coisas, você acha que é importante ter lá, quem sabe, um quadro, uma obra de arte fabulosa que você ganhou do fulano ou comprou do ciclano? Se você acha que é importante ter lá o pôster de um artista, ou quem sabe, para todo mundo ver o emblema do seu time de futebol. Mas se não tem Maria lá, meu filho, vai faltar vinho, vai azedar, vai virar vinagre, que o vinho velho vira vinagre. Então a primeira coisa é: convida Maria. Essa mulher, dona da festa, levantou a mão do céu para o céu, porque ela convidou Maria. Então o primeiro jeito de Nossa Senhora é esse: convidou, ela vai. Ela tem educação. E ela não vai para ficar sentada no trono. Se você quiser levar Maria para sua casa para ficar sentada no trono, ela não vai. Maria gosta de ir e arregaçar as mangas. Ela é serva. Ela é escrava. Ela está atenta. Maria está atenta às necessidades. E leva essas necessidades até Jesus. Mas não pense em você que Jesus é mágico e ele vai só estendendo a mão e já vai resolvendo o problema. É muito interessante que todo milagre na Bíblia fala e pede para Deus estender a mão. Ou Deus manda a pessoa estender a mão.
Quando o povo de Deus estava vivendo em Meribá, aquela sede medonha, ele mandou Moisés: estenda a mão na direção da pedra. E a pedra saiu água. Quando foi para o povo de Deus atravessar o Mar Vermelho, estenda a mão. Moisés estendeu a mão, o mar se abriu. E depois, estenda a mão. Que coisa interessante. Deus nunca quer os méritos para si. Ele quer que você faça a sua parte. Quando foi para multiplicar os pães, precisou que o menino estendesse a mão e desse os 5 pães e os 2 peixes. Quando foi para ressuscitar Lázaro, precisou que os amigos que estavam lá estendessem a mão e rolassem a pedra. Maria nos ensina isso, que se nós levamos o problema para Jesus, Ele nos devolve a nossa parte, nós vamos ter que fazer. E aí, meu irmão, minha irmã, aquela profecia que nos foi lida do livro de Macabeus, é bem um retrato daquilo que acontece de modo especial na Igreja Católica aqui do Brasil e lá de Portugal também. Nós somos um bando de fajuto. Nós desistimos diante de qualquer coisinha. Muitas famílias estão faltando vinho, por quê? O vinho da alegria, do amor, do perdão, da paz. Porque cada um quer cruzar os braços e achar uma religião aonde você pede e Deus resolve na hora. O Deus dessa nova era aí. O Deus Nestor. Aquele você chega lá com o problema no pneu e fala: Nestor, a seu dispor. Ele quer um Deus Nestor, seja inteiramente a meu dispor. Um Deus que eu mando fazer. Está com problema? Seu marido está com problema? Ele não está se dando bem com a senhora? Não tem problema. Só pega uma cueca dele, pega uma cirolona dele, sem lavar, uma galinha, 3 garrafas de pinga e R$500 e leva lá para a mãe de santo que resolve. E tem anta que faz isso. Pior quem tem. Vai lá que vai acontecer uns vencimentos. Ou como eu vi lá em Portugal, o Padre João falava da necessidade de ser evangelizado. Você abre o Jornal de Portugal, as últimas páginas tem retrato inteiro daqueles pais de santo que vem da África, que vem mais não sei na onde, resolve tudo quanto é problema financeiro, econômico, social, político, sexual, tudo que você tem problema, vai lá. São os tratores. E as pessoas acreditam e vão. O nosso Deus não é assim. Maria, quer viver o ano do jeito de Maria? Maria tem um jeito. Primeiro jeito de Maria, colocar-se como servo e serva. Então é preciso tirar de nós tudo quanto foi espírito de orgulho, vaidade, prepotência. E enquanto a gente não tira isso, a gente perde a batalha. Aliás, na Bíblia é fabulosa. A história do povo de Deus é fabulosa, essa pedagogia de Deus. Primeira coisa, Deus nunca chama os melhores. Nunca. Quando chamou Gideão, por exemplo, livro de Juízes, Gideão falou: Senhor, mas quem eu? Eu sou o último da casa da minha família. Eu não sei nada, Senhor. Quando chamou Isaías, ele falou: eu, Senhor, eu tenho a boca suja. Não é que eu vou ser profeta? Quando chamou Jeremias, ele começou a chorar. Não, Senhor, manda outra, eu não vou não, eu não vou não. Eu não vou não, eu tenho medo, eu morro de medo. Quando chamou Moisés, ele falou: não vou não. Cada um inventou uma desculpa. Gideão também inventou. Ô Gideão, vai meu filho, vai porque eu vou estar com você. Aí o Gideão, é fabuloso, como vocês leiam no livro de Juízes a história de Gideão. Aí ele monta um exército. 32.000 homens. Um batalhão. Aí veio a notícia: o exército inimigo
Até o presente momento já está com 135 mil voluntários. Aí o Gideão começou a ficar apavorado. Aí ele foi fazer o teste do algodão doce, pôs o algodão lá fora para ver se molhava, se não molhava. Ele estava inventando desculpas, senhor, velho. Eles são 135 mil. O meu exército é só de 32 mil. Ah, você já tem 32 mil? Acho muito. Senhor, fica só com 10 mil. Senhor, mas eu vou mandar embora 22 mil, isso é um absurdo. Manda. Aí Gideão mandou embora. Ficou com 10 mil, falei, muito pouco, senhor, pouco. Vamos fazer o seguinte, corre o risco ainda, do jeito que vocês são bestas, de achar que se vencer com 10 mil, vão pensar que venceu porque tinha um exército de 10 mil. Vão reduzir o número mais ainda. Leva isso tudo para a beira do rio e fica observando o jeito que eles bebem água. Viu o Salmo 41, 2, tem a ver com beber água. Aqueles que se ajoelhar para beber água, você joga fora. Agora, aqueles que deitar lá e beber água, feito um cachorro, é esses que eu quero. Gideão, senhor, mas a lógica é qual? A lógica, eles vão chegar lá, ajoelhar e pegar com a mão e beber. Eu não quero a lógica. Aí o Gideão ficou lá olhando e foi ver, ele veio, primeiro 1000, todos eles ajoelharam e ele lá, meu Deus, faz dar uma lambidinha na água aí. Foi ficando aqueles gatos pingados, quer dizer, era para beber água de cachorro, mas ficou aqueles gatos pingados. Sobraram 300. Para enfrentar 135 mil. Sem lógica. E a arma que eles tinham? Uma corneta. E leva, o cântaro leva vazio. Nós vamos pôr fogo dentro dele depois. Aí o Gideão ficou apavorado com 300. Muito bem, então agora, antes do combate, eu quero que você vá sozinho lá ver como é que está estudar o ambiente. Eles vão matar eu. Se tiver medo, leva um colega. Claro que ele levou o colega. Óbvio, ele estava com medo. E Gideão foi e voltou. Aí Deus mandou ele dividir aquele grupo que ele tinha de 300 em 3 de 100. 100 para o Pai, 100 para o Filho e 100 para o Espírito Santo. Ó. E combinar direitinho, como se fosse o cerco de Jericó. Na hora marcada, era eles tocar a trombeta. E quando Deus mandou e eles obedeceram, uma ordem absurda. Um grupinho já era pouco, 300, ainda divide ainda. Todo o reino dividido contra si mesmo vai perder. Mas Deus queria, Deus trabalhava muito com o eco. Deus pôs um grupo lá, outro lá, outro lá, tocando. Porque se põe tudo aqui tocando para lá, o som vem em uma direção só. Deus queria confundir o exército inimigo. Pois 100 aqui, 100 lá e 100 acolá. E a hora que um tocar, vocês tocam tudo junto. E o som vem tudo congelado, vão ficar tudo doido, achando que vai ser assim no homem. Dito e feito. A hora que eles começaram a tocar a trombeta, eles foram ficando tão apavorados que um do exército foi matando o outro. Um foi matando o outro. Só ali morreram 120 mil homens. 120 mil! E não precisou de uma só espada de Gideão. Percebem? Deus dá ordem absurda para quê? Para que a gente, sabendo, como São Paulo diz, eu se tiver que gloriar-me de alguma coisa, eu vou gloriar da minha fraqueza, da minha miséria. Por quê? Porque quando eu descubro que eu sou fraco, aí que eu sou forte. Nós estamos ainda com essa mania de grandeza. E eu penso que esse grande convite da CNBB para que a gente viva os Atos dos Apóstolos é para isso.
Nós da Igreja Católica, nós ficamos com a mania de grandeza, porque nós somos a maior religião, porque nós somos o maior país católico do mundo. Grande coisa. É tudo na conversa. Nós temos que nos convencer de que nós somos um resto, um pinguim de gente que coloca sua força não no número, mas a sua força na fraqueza nossa. Porque quando a gente descobre que é fraco, e essa é a primeira condição para a gente ser cheio do Espírito Santo. Romanos 8, 26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. E aí quando descobrimos a fraqueza, é aquilo que Paulo faz, aquela experiência belíssima que está em Romanos capítulo 7. Eu queria fazer o bem, mas não consigo. Querer o bem está dentro de mim, mas quando vejo eu já fiz o mal. Eu sou fraco. 3 vezes eu pedi para o Senhor para ver se me liberta, porque eu tenho na minha carne um espinho, que é como se fosse bufetadas de encardido. E o Senhor virou para mim e disse-me: basta-te a minha graça. Por isso que São Paulo faz aquela experiência belíssima que ele narra na carta que ele escreve aos Filipenses e a nós, no capítulo 3. Ele diz: se há algum motivo de orgulho humano, eu tenho. Eu fui fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, eu tenho cidadania israelita e romana, eu sou descendente de uma família nobre de Tarso, eu não sou um derrapado não. Eu fui circuncidado no 8º dia. Mas tudo isso, diz Paulo, era motivo de honras para mim? Para mim eu considerei isso um monte de esterco. Paulo falava 3 grandes idiomas. Paulo é a síntese da cultura daquele povo. Paulo sabia o grego, sabia o latim, conversava com os romanos, conhecia o hebraico, inclusive o aramaico, porque ele era um fariseu. Ele estudou na escola de Gamaliel, o grande. Era um homem entendido, era um homem poderoso. Tanto que quando mataram Estevão, jogaram a roupa dele no pé de um jovem chamado Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Ele bufava, e ele estava indo para Tarso, ou melhor, para Damasco, em cima do seu cavalo, com o documento na mão: matar, trazer presos os cristãos. Imponência. E no meio do caminho, a luz de Deus brilhou nos seus olhos e ficou cego. Caiu. E aí, quando ele caiu, ele descobriu que ele não era nada. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Tem que cair. Olha que cheirou o pó ali da porcaria que ele era. Ficou cego. E diz o São Lucas que ele foi tomado pelos braços e entrou em Damasco. O homem que tinha na mão as cartas e os documentos que o autorizavam a prender os cristãos, tem que entrar em Damasco, sendo guiado pelas mãos dos outros, porque estava completamente cego. Olha a humilhação, começou ali. Tudo aquilo que era honra, caiu. Aquilo para mim foi um monte de esterco. E eu acho um detalhe fabuloso o final dos Atos dos Apóstolos. Quando ele está preso, e ele começa a pregar o Evangelho, o seu Públio era o governador lá da ilha, o homem ficou impressionado e levou Paulo até o pai dele, porque o pai dele estava doente. O pai dele estava com diarreia. E Paulo pôs a mão nele e curou o homem da diarreia. Aquele que se considerou um monte de merda nas mãos de Deus, foi usado até para curar diarreia. É um espetáculo. Até aquilo que não vale nada. É disso que nós precisamos ter consciência hoje, de que nós somos um povo pequeno, sim, mas que tem força
quando grudarmos a nossa força em Deus. Mas infelizmente não é isso que acontece na nossa igreja. Infelizmente o que nós percebemos na nossa igreja, e que deveria nos dar vergonha, é um monte de gente fraca, orgulhosa, onde um quer ser mais do que os outros, onde um quer ser mais importante do que o outro, um bando de líder. Aí Nossa Senhora, pode pôr a estátua dela, fica só a estátua. Aliás, em alguns lugares eles colocam a estátua dela bem grande. É bom pôr bem grande, porque a única coisa que tem é a estátua. Enquanto a gente não aprender a seguir Jesus do jeito de Maria, a gente não aprendeu nada. Meus irmãos, ela foi a mulher escolhida por Deus. Por isso que eu dou risada quando eu vejo certas religiões aí que recusam Nossa Senhora. Dada a gente ouvir direitinho aquilo que a serpente falou para Eva. Direitinho. Sereis como deuses. Quando a gente vê essas religiões de fundo de quintal descendo a lei em Nossa Senhora, a gente vê direitinho esse pecado. Eles são mais do que Deus. Deus escolheu Maria. Eles, como estão acima de Deus, eles recusam Maria. E quantos de nós fazemos isso na prática? Porque não queremos viver do jeito de Maria. O jeito de Maria não é para ficar lá em cima no trono. E São João vai mostrar isso muito claro. Ele começa o Evangelho com Maria, no capítulo 2, e ele termina o Evangelho com Maria, no capítulo 19, versículo 25. Maria estava de pé aos pés da cruz. Eu sou apaixonado nesse entre vírgulas, de pé. Ela não está lá chorando, desesperada. Ai meu Deus, por que foi que aconteceu isso? Ela está de pé para nos ensinar. Se você quer viver do jeito de Maria, você tem que estar para os irmãos como servos. Quem quer viver do jeito de Maria não tem outro. É ser servo de Jesus, ser servo de Deus. Agora, o que adianta falar que eu sou servo de Deus se eu não sirvo para os meus irmãos? Se eu só me sirvo dos outros? Que serve, eu sou quem sabe o chefe de serventes? Esse Deus não precisa? Se Deus precisasse de gente gabaritada, Jesus só teria escolhido como apóstolo fariseus, que eram os mais gabaritados que tinha. Conhecia a Bíblia de cor, pagava o dízimo até do hortelã. Não faziam aqueles pecados que o povo simples fazia. 3 vezes por dia rezava, mas Deus não precisa de gabaritado. Tanto que São Lucas conta que quando foi rezar um fariseu era tipo de um carismático da época. Era o homem perfeito. Se você ler lá em São Lucas capítulo 18, você vai ver que ele diz para Deus que ele tem 7 qualidades. O que é o 7 na Bíblia? Perfeito. Ele cita 7. Eu não sou como aquele publicano lá. Eu pago dízimo, eu rezo, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu sei louvar a Deus, eu sei a Bíblia de cor, eu sou um carismático. E lá atrás veio um publicano, um ladrãozinho, e só abaixou a cabeça e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um grande pecador. Jesus disse: sabe de quem que Deus escutou a oração? Então, nós temos que tirar do nosso meio toda e qualquer espécie de farisaísmo, de hipocrisia, de máscara. Tem que tirar a máscara. Tem uma das revistas dessa semana, não sei se acha que é a Veja ou Isto É, que tem uma mulher puxando assim uma máscara. Olhe na banca de revista. É para falar da cirurgia plástica. Daqui para cima ela está novinha, daqui para baixo aquela mochiba descendo. Ela está tirando. Está errado. Quem quer viver com o Evangelho tem que tirar o contrário. Não é tirar de cima para baixo.
É tirar de baixo para cima. É tirar a máscara que está aqui dentro. Essa é a renovação que Deus quer fazer. A máscara da hipocrisia. A máscara do farisaísmo. A máscara de achar que é melhor do que os outros. Deus não quer melhor para nada. Nada. Os melhores não servem para Deus. Do jeito de Maria é do jeito de um servo. De um escravo que vai lá e que trabalha. Engraçado, do jeito de Maria é um servo que não fica fazendo propaganda de si mesmo. Quando eu vejo essas pessoas que chegam, ai padre, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, é? Porque o coordenador do meu grupo, sabe que homem maravilhoso, padre. Ele tem tudo quanto é dom do Espírito Santo. Tem alguns que o Espírito Santo inventou só para ele. É um espetáculo aquilo. Porque é isso, é aquilo outro, é isso, é aquilo. Não é assim que o mundo gosta? As qualidades das pessoas. Fulano é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Do jeito de Maria é servo, escravo, quieto. O grande jeito dela é apontar para Jesus. Ela nunca aponta para si. Ela aponta para Jesus. Fazer o que Ele mandar. O que Ele disser. Não o que o coordenador disser, o que o fulano disser, o que o cicrano disser, e muito menos aquilo que o encardido disser. É o contrário daquilo que a serpente fez com Eva. Se você observar na dinâmica do pecado, é muito interessante. O pecado entra no coração do ser humano pelo ouvido. Obedecer. Padre Jonas ainda fez um gesto aqui. Abre a audília, ouvir. Primeira mulher ouviu a serpente. Na hora que ouviu a serpente, não ouviu Deus. Cada vez que a gente ouvir a serpente, estamos por aí, não estamos ouvindo Deus. Está na revista, não sei qual delas, essa semana, que um sujeito, não sei se na Índia, teve um sangue frio, porque a serpente começou a se enrolar nele, aquela serpente que mata, né? Ela enrola, e ele ficou 10 segundos parado, geladinho, deixou ela enrolar. Quando ela estava passando a cabeça aqui, na frente do rosto dele, ele sabia que o único jeito de matar é cortar a veia que ela tem aqui. E ele não teve dúvida, meteu uma dentada ali na bicha. Está na revista. Nós temos que fazer assim com o encardido. Nós temos que dar uma dentada nele. Ou fazer igual aquela mulher que Débora canta pouco antes da história de Gideão. Aquela mulher que vem lá, o Císara, o homem muito importante, veio esconder na casa dela, o grande perseguidor, o encardidão, e falou: olha, você ainda me dá água? Tem tudo a ver com água hoje, dando um banho, tá vendo? Ela, em vez da água, deu leite. E você me esconde aqui, fica lá na porta, viu? Ela falou: ah tá, ela pôs um pano nele, escondeu ele lá. Aí, em vez de ir lá na porta, ela foi na despensa, pegou um prego e um martelo. E veio e pinchou aquele prego no meio da testa do encardido. Não tem outro jeito? Se você quer vencer, é preciso cravar com martelada, com prego, com pisoteio a cabeça dessa serpente. Mas a serpente não está lá fora, não, ela está aqui dentro dizendo: você é bom, você é mais do que os outros, você é importante, você é isso, você é aquilo. Não acredita. Por que será que a gente gosta tanto das pessoas que nos elogiam? Uma pessoa elogia a gente e fala: nossa, aquela pessoa que é inteligente. Rapaz, que ideias boas tem aquele fulano. Agora, se a pessoa critica a gente, diz: é uma anta, aqui não é uma besta, não vai não. O jeito de Maria, portanto, é de pisar a cabeça. O jeito de Maria é o jeito da obediência. E é o jeito de nunca deixar o vinho ficar estragado. Que coisa fabulosa. Quando o servo chegou lá e entregou a água, o homem pegou aquela caneca d'água, virou, era vinho. O homem na mesma hora saiu e foi agradecer quem? O noivo. Não agradeceu nem Maria. Não agradeceu nem Jesus.
Não agradeceu nem os servos, foi agradecer o noivo. O noivo que recebeu os elogios. O jeito de Maria é esse, ela faz um elogio e vai para os outros. Se você está esperando e buscando elogio, esse já não é o jeito de Maria. E na sua vida o vinho vai acabar e vai virar vinagre. E infelizmente é isso que muitos católicos estão vivendo hoje. A vida está azeda, não tem graça, não tem água, não tem vinho, só tem vinagre, só tem briga. Porque aquela pessoa, quem me conhece sabe, todo lugar que eu prego, eu saio sempre antes dos agradecimentos finais. E peço, pelo amor de Deus, não me agradeça. Esse negócio tem que acabar dentro da renovação carismática. Quando acaba o encontro, o coordenador vai lá no microfone e nós queríamos agradecer a Deus, essa pessoa maravilhosa, e esse fulano, e o sujeito está lá, vai se enchendo. Tem que acabar, isso aí não é de Deus. O jeito de Maria é pedir para Jesus fazer e sair de fininho. E deixa que os outros recebam os elogios. Se você está atrás desse elogio, meu irmão, minha irmã, não é do jeito de Maria. Pode vir em todo lugar que eu já fui, eu sempre dou um jeito de sair de fininho. Por que eu não assino Bíblia? Deus que escreveu a Bíblia, eu vou ter a petulância e pôr eu meu autógrafo aí dentro? Não existe interessa. Se você não guardar essa palavra no seu coração, vai guardar onde? O jeito de Maria é o jeito da humildade. E meu irmão, minha irmã, esse continua sendo o maior dos nossos pecados. Por que você não se confessa dos pecados? Porque tem orgulho? Porque não é fácil confessar. Não é fácil chegar lá, dobrar o joelho e Pai do Filho, conta os seus pecados. E você contar tudo que fez. É fácil? Não. O mundo ensina para você, esconda os seus pecados. Você é importante. Imagina uma pessoa descobrir sua fraqueza. Esconda. E todo mundo vive escondendo os seus defeitos. É careca? Puxa daqui o cabelo e traz ele até aqui para ninguém ver. Esconda. Esconda os seus defeitos. Esses até que não é problema. O problema é daqui, ó. E nós vamos crescendo nesse farisaísmo. Não fazemos nada. Por que tantas e tantas igrejas estão aí caindo aos pedaços? Nós estamos em tempo forte de arrecadação. E eu dizia aí para a televisão, vocês vão ouvir, eu digo para vocês agora. Padre Jonas disse, normalmente todos os anos, mês de janeiro é um mês muito difícil para nós. E a prova disso é que até agora conseguiu 27% só. Por que será que é um mês muito difícil para nós? Se o mês anterior, cada operário recebeu um salário a mais, o 13º. Se ainda recebeu 33% a mais para gozar suas férias, devia de ser o mês mais fácil de campanha. E por que não é? Porque em primeiro lugar nós gastamos o nosso dinheiro conosco, com os nossos pecados. E deixamos Deus de resto. Então esse mês eu quero gastar, eu não posso doar para a campanha, eu não reservei a minha parte para o projeto, porque eu tive que comprar lá uma cesta de Natal para dar para o fulano, e lá dentro ainda tinha 1 litro de vinho, 1 litro de uísque, 1 litro de champanhe, e eu queria desejar um Feliz Natal. Não espere nunca do Padre Léo, se quer um cartão de Natal eu não mando, porque eu estou dando lucro não sei para quem, não mando. Oh, Jesus nasceu no meio dos bichos, não tinha cartão lá não. Se tiver que mandar um cartão, então vou começar a mandar com algum simbolismo da onde Jesus nasceu. Vai lá no curral, pega lá um restinho dos bichos, passa no cartão e manda. Talvez ajude até a pessoa a descobrir quem ela é. Mas nós gastamos. Nós gastamos, quem sabe, comprando uma roupa branca para entrar o ano novo. E para Deus eu deixei o quê? Até parece aquele padre que precisava mudar o teto da igreja, um problema sério de goteira. Gente, nós estamos com muita goteira. Então eu queria fazer uma campanha que solucionasse de vez. Eu tenho aqui já o engenheiro civil, a doutora Juscelia,
Ela já fez aqui os cálculos. A solução definitiva. Então, hoje nós vamos fazer a campanha. O livro de ouro. Quem quiser doar, ajudá-la, para que a gente possa resolver definitivamente o problema das goteiras da nossa igreja. Depois da missa, faça a sua assinatura no livro ouro com a sua doação. Essa semana inteira nós vamos ficar no horário de expediente. O livro ouro vai estar lá na secretaria. Vocês avisam quem não pôde vir nessa missa. E o padre avisou também na rádio, o programa que ele tinha na rádio, a Ave Maria. E o livro ouro estava lá. Na semana seguinte, ele pegou o livro de ouro. Eu gostaria muito de agradecer a ajuda que essa comunidade deu. Resolvemos o problema da enchente. Por favor, das goteiras, por favor, meu secretário, pode trazer. O homem entrou com um pacote desse tamanho, carregando. O pacote é grande, mas é leve. Abriu 12 bacias de plástico. Porque a única coisa que deu para comprar foi aquelas 12 bacias para pôr embaixo das goteiras. Resolvido o problema. Triste se na sua casa está tendo a goteira do encardido, é porque você está dando o suficiente para comprar umas bacias de plástico e nada mais. E o pior, quem sabe estamos gastando muito dinheiro para comprar o teto que o encardido gosta. Que lugar Deus está ocupando na sua vida? Eu queria que você pensasse hoje, se eu fosse um ou uma daquelas serventes que estavam lá, o que eu iria conversando pelo caminho? Segunda pergunta, quanto de água eu teria colocado naquela talha? Meio litro? 1 litro? Eles encheram até a boca. E porque encheram até a boca, Jesus transformou. Jesus, por que será que fulano tem tanta graça de Deus e eu não tenho? Jesus transforma só aquilo que você dá. Você dá pouco? Você dá o resto para Deus? O suficiente para comprar uma bacia de plástico? É isso que você vai ganhar. O reino dos céus é construído por nós. Jesus diz, eu vou preparar um lugar. Mas lá no céu, nós vamos herdar a casa que a gente mandou material. É como aquele homem que trabalhou como marceneiro numa empresa durante 30 anos e chegou para o patrão e disse, olha, não dá mais, eu estou muito cansado, eu não quero mais trabalhar. O patrão disse, mas o senhor é tão bom, tão importante na empresa, não, eu não quero mais. Chega de ser explorado, agora eu quero férias. O patrão falou, mas então, o senhor vai me fazer o último serviço. Faço. Do lado de lá da nossa fábrica, não tem aquele terreninho lá, pela estrada? Eu queria que o senhor, como marceneiro, pedreiro, que o senhor é fabuloso, que o senhor fosse lá e estudasse aquele terreno, e escolhesse lá do terreno um lugar e fizesse uma casa. A última obra sua aqui na nossa empresa. Mas que tamanho é a casa? Tudo por sua conta. Você escolhe. Eu quero que essa casa seja o seu último trabalho. Vai ficar de recordação. Em 1 mês ele fez a casa. Fez a casinha lá de 3, 4 por 8. Cobriu com ternite. Chegou no patrão para entregar a chave. Olha a casa. Não, essa casa é sua. Eu quis, como agradecimento aos 30 anos que você trabalhou na nossa empresa, dar de presente a você uma casa. Mas por que o senhor não falou que era para mim, que eu tinha caprichado mais? Aquilo que nós fazemos para o reino de Deus é sempre para nós. É sempre para nós. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Deus e da igreja. Eu quero ser do seu jeito. Eu quero ser do seu jeito, Mãe de Deus. Diga para Maria. Eu quero aprender a fazer tudo que Jesus me manda.
Mas eu sou fraco demais. Por isso eu te suplico. Me ajuda, mãe.